Contigo mesmo. Eu tenho que botar a câmera pra mim também? Não. Tem um botão ali que é como se fosse uma, sei lá, como se fosse uma taça lá embaixo, lado inferior direito. Clica nessa tacinha que daí tu maximiza a tela Tá bom. do lado livre, isso. Aí, show de bola. Ok. Bom, então aí, esse é o meu trabalho inicial dessa minha proposta, né, social aí, para pesquisa, que é as atitudes frente à doação de órgãos. Aí é uma revisão sistemática e é um trabalho que eu desenvolvo já há bastante tempo, né, de alguns anos. Eu trabalho e atuo nessa área diariamente, né, todos os dias. Mas não basta somente a sua atuação, é necessário que a gente busque na pesquisa, né, através dos relatos, né, trabalhos empíricos, enfim, com base na ciência, né, uma ciência sólida, uma ciência bastante estruturada, para que a gente possa mostrar para a sociedade, né, a importância, né, desse trabalho, né, e o que ele pode contribuir efetivamente para a sociedade, né, para o movimento da nossa vida, né, da continuação. Bem, aqui é uma breve introdução só para que a gente possa entender, né, sobre a questão da doação de órgãos, que ela já vem acontecendo há muitos anos, né, assim, há décadas, né, desde lá, bem início, né, até mesmo do século XX, mas aí ela foi se consolidando mais lá na década de 60, pelo menos aqui no Brasil, né, e ela é baseada agora, hoje também, em leis. Antes a doação de órgãos ela era presumida, hoje ela é consentida, né, somente pessoas, famílias, né, responsáveis legais é que podem serem os responsáveis, né, e autorizar a doação de órgãos, responder pelaquele doador falecido, né? Então, essa é a lei, né, que fica estabelecida aí a autonomia, né, de forma anônima, porque na realidade também está descrito por essa lei até há pouco tempo, né, que a doação de órgãos ela é necessária que foi estabelecida de forma com autonomia, mas de forma anônima, né? Ou seja, existe uma lei que diz que as pessoas que doam não devem conhecer as pessoas que recebem. É uma lei também que foi colocada e criada sem base estrutural nenhuma de evidência, porque eu não acredito que um país como o nosso, até como o próprio mundo mesmo, porque existem outros países que trabalham de forma diferente, né? Pessoas que conhecem, pessoas que doam nos Estados Unidos, isso já está acontecendo, mas no Brasil a lei diz, né, que nós não devemos conhecer para quem vai esses órgãos, para proteção dessa família, porque já houve em algum momento desse trabalho, da história da doação de órgãos, algum tipo de assédio, algum tipo de ruído, de problema, de conflito, né? Já chegaram até a falar que famílias chegaram a fazer algum tipo de ficar pedindo alguma coisa, ou então confundindo, né, as informações, achar que o filho está vivo com outra pessoa, e isso acaba trazendo realmente um desconforto para a pessoa que recebeu esse órgão, né, e para a família também. Mas, enfim, isso também é uma história que precisa ser melhor estudada, elaborada e informada, né? Informar essas pessoas. Será que a sociedade também tem essa informação, né? É bem orientada em relação a essa parte, né? O objetivo dessa pesquisa, pelo menos desse artigo, desse primeiro trabalho inicial, né, é de revisar e analisar as atitudes, né, o que essas famílias trazem, né, na sua atitude, né, e consequentemente no seu comportamento, na sua posição, qual o seu papel frente a essa ação, né, de doar o órgão de uma pessoa amada, extremamente amada, né, e
e que se nutre respeito, enfim, uma história, né, junto com essa pessoa. Então, o que essas pessoas pensam, né, frente à doação de órgãos? Qual a atitude predominante, né? A atitude essa que vai dizer apontar o comportamento, né, que essa pessoa se coloca ali, né? Afinal de contas, nós nos orientamos por conta disso, né? Por conta desses construtos pessoais, né? Chamados hoje de atitudes, né? Antes construto pessoal, porque, né? Lá no estudo sobre a cognição, né? Se falava muito de chamado George Kelly, que estudou os construtos pessoais. E isso, ao meu ver, nada mais é do que também atitudes, né? Que nos orientam na vida, que nos dão sentido a uma posição frente a um determinado aspecto da vida, né? Bom, as atitudes, né, como eu falei antes, né, ela é formada por cognição, né, formada por afeto e a predisposição. Então, ela é uma predisposição, né, uma ação coerente com as cognições, ou seja, com o que eu penso, com a minha experiência, com a minha vida pretérita, com aquilo que eu aprendi, com a minha família, enfim, com as informações, as minhas experiências, e se eu sou, né, favorável, né, se eu concordo, se eu sou realmente a favor disso, né, se eu concordo, se eu tenho, como eu vou dizer, se eu sou a favor, se eu concordo com isso, né? Se eu tenho uma afetividade, uma posição positiva ou negativa em relação a isso. Se eu nego ou se eu sou a favor, né? Bom, para essa pesquisa existe um método, inclusive um método bastante complexo, que é a revisão sistemática, né? Eu achei bastante importante o professor Hernandes ter colocado essa proposta de revisão sistemática, porque dentro da doação de órgãos, dentro desse tema, existe muito pouco trabalho brasileiro, principalmente dentro da área da psicologia, que estuda esse termo, né? Isso é estudado e colocado assim nas pesquisas. Eu vi numa tese, né, até aqui no Brasil, onde é validada uma escala que é a ODAS, que é a escala de atitudes na doação de órgãos, é uma escala americana, e é um trabalho extremamente legal, mas eu vejo somente a enfermagem falando sobre isso, né? Porque dentro da doação de órgãos não existe uma exclusividade de um profissional psicólogo trabalhando nesse contexto. Por quê? Porque esse profissional ele não pode, ele não deve, né, por conta do ofício, manipular pacientes falecidos, né? Quer dizer, que estão ali na perspectiva da doação de órgãos, certo? Então, é por isso que às vezes o psicólogo ele é tido como uma pessoa que não tem não pode ter essa atuação. Então, por isso que assim, a revisão sistemática ela é uma revisão, é um prisma, né? Foi realizada uma busca em artigos científicos, né? E ela foi feita nesse ano ainda, né? Comecei no ano passado, mas aí nós achamos por bem refazer, e aí refizemos a busca, né? Do dia 31 de maio agora de 2020, e as bases de interesse, né? O meu interesse, né, as minhas bases buscadas foram a Medical Literature Analysis e Retrieval System Online, da Medline, né, a PubMed, o Lilacs, né, foram 3 bases importantes que trouxeram assim bastante informação assim para que a gente pudesse fazer essa pesquisa, né, essa revisão. Os descritores para a realização dessa busca, né, foram os descritores, assim, aquisição, né, de tecidos e órgãos, doadores de tecido, atitudes para doação, né, atitude para com a morte, atitude ética, né, emoções, barreiras de comunicações, quer dizer, todas essas palavras associadas ao termo doação de órgãos, né. Embora esses descritores, esses termos são oficiais e foram extraídos do sistema, né, em ciências de saúde, né, do DESC também, né, e também dos Medical Subject Readings, né, para aumentar a sensibilidade da busca, foram considerados os termos sinônimos para cada um adotado, né.
E foi, assim, utilizado os descritores em inglês, né? A utilização desses descritores em língua inglesa explica-se pela razão do sistema, esse sistema operacional da própria base de dados, né? Utilizadas que pautam os processos de busca nesse idioma, né? Então, porém, esses resultados aí obtidos, eles idiomas originais dos artigos, tá? Ainda no método, para se incluir na atual revisão, o estudo ele teria que abordar, né, especificamente as atitudes, né, dos participantes da pesquisa em relação ao processo de doação de órgãos humanos, lançar mão de participantes nacionais, ser de natureza empírica, né, e publicado em periódicos científicos revisados por pares, tá? E datar os últimos 11 anos, tendo sido publicado entre 2008 a 2019, né? E ter lido, né, o texto completo, né, seguindo todos os parâmetros, todas as diretrizes aí da revisão. Ainda no método foram excluídos, portanto, os artigos que não eram relacionados em relação ao objeto desse estudo, né, os artigos classificados como tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, quer dizer, esse trabalho foi baseado nos artigos científicos, né, analisados por pares. O que mais aqui? Os artigos que foram aprovados de acordo com esses critérios foram selecionados para análise do título e resumo, em seguida a leitura de seu conteúdo na íntegra, né? Aí está o Prisma, né? Os registros foram de 407 artigos na base, né, de dados, né, de pesquisas. Essas pesquisas aí foram registrados, adicionados, foram tirados aí 27 artigos duplicados, rastreamos 380, chegando a 279 artigos, né, excluídos aí por leitura de título, resumo. Depois, os artigos foram lidos, o texto completo, né, e avaliado pela sua elegibilidade, né, foram 101. Os encontrados, 69, né, dos artigos restantes, né, alguns, né, 69, foram excluídos pela não conformidade com o critério de elegibilidade, né? Então, dentro do Prisma, conseguimos encontrar 32 artigos que pudessem aí contribuir e orientar o trabalho dessa revisão sistemática, né? Aqui são os artigos que foram encontrados. Assim, eu coloquei assim a tabela, né? Eu não tenho muita habilidade ainda para poder lidar um pouco com essas questões relacionadas a hoje, enfim, essa coisa dessa. Mas procurei fazer o melhor aí para poder explicar para vocês. Aí são alguns dos artigos que eu estou mostrando aí, né? Dos 32. Então, aí cada um o nome do autor, a pesquisa, né? Os participantes, quantos participantes, né? Entre familiares, né, pessoas individuais, estudantes de medicina, todos os tipos de artigos, né, que pudessem apontar e demonstrar o termo estudado envolvendo o tema da doação de órgãos, que é a atitude frente à doação de órgãos, né. Aqui também nós achamos por bem colocar, né, o professor, a revista e o qualis de cada uma dessas revistas. Então, aqui na tabela está descrito os 32 artigos, está um pouco pequeno, mas é porque eu não tive como botar de uma outra forma. Então, assim, aqui estão distribuídos esses artigos com todos os qualis, né? A gente pode ver aí que os qualis também são bem diversificados, mas bastante artigo em revista importante, A2, né? Revistas B1, B2, aqui tem mais alguns também, né, que passam a relação desses 32 manuscritos, né, das revistas também. Poucos artigos também que não eram, tinham bastante artigos assim em revistas importantes, né? A2, A1 não vi nenhuma revista, ao que me recorde, mas eu acho que duas revistas B4, né?
São revistas assim um pouco mais com grau de evidência um pouco, né, frágil, né? Mas estão aí contribuindo, são revistas né, que trabalham, né? Revistas latino-americanas, né? Revistas brasileiras, né? Revistas também portuguesas, né? De enfermagem, de saúde, né? São artigos brasileiros publicados, né, em revistas internacionais e revistas nacionais também, certo? Bom. E dos resultados, né, assim, de todos esses 32 artigos, eu achei por bem, embora tenha muitas figuras, assim, a gente vai ter que adequar isso à revista que foi escolhida para a publicação desse artigo, que é uma revista portuguesa. Fiquei procurando, né, uma revista que pudesse ser adequada para esse tipo de trabalho, uma revista que pudesse ter acesso, né, ao mundo da transplantação e mostrando também para essa parcela de trabalho, para esse contexto, né, de trabalho, de ofício, né, principalmente na área da medicina, onde as pessoas pudessem ter acesso, mas que também a própria psicologia pudesse ter mais acesso a isso, por se tratar de um trabalho em que a psicologia não atua tanto assim. Hoje existem alguns lugares, né, no Brasil em que atua a psicologia num processo mesmo de conflito, mas o único espaço onde se há um psicólogo exclusivo trabalhando numa CIDOT, por incrível que pareça, é onde eu atuo aqui no Rio de Janeiro, aqui em Niterói e São Gonçalo. Aqui pelo ano, né, de publicação, a gente vê assim, em cada ano, como que tem pouco trabalho publicado sobre esse tema, né, as atitudes dentro da doação de órgãos, né? Então, isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque nesses resultados a gente pode ver que se nós melhorássemos mais a sistemática da comunicação, talvez, como foi encontrado nesses resultados também, que a gente vai ver um pouco mais adiante, a estrutura, né, em que está estruturado o mundo da transplantação, que são os hospitais, que são profissionais, talvez esse número possa mudar um pouco, talvez o trabalho da mídia possa também interferir positivamente, né, para que isso possa melhorar e para que a comunicação sobre o que é a morte encefálica, né, ou seja, o que é a morte encefálica não é um grau, mas é um contexto, é um diagnóstico, dizendo, de uma pessoa que, do pescoço para baixo, os órgãos estão ainda funcionando, mas ela se encontra falecida porque o tronco encefálico, o reflexo de tronco dela, não se comunica mais com as suas funções vitais. Então, o cérebro, quando para de funcionar, ali está instalada a morte da pessoa. E isso é muito complicado nos dias de hoje. E aí, pelo número de publicação também, né, aí a gente pode ver que tem muito pouco artigo, né, que fala desse tema, né, atitude na doação de órgãos, né. Você vê aí que em 2008 teve um artigo, né, publicado, 2009 2, é o grande recordista, né, dessa publicação. Aqui eu esqueci de colocar uma falha, né, ali sobre a questão dos lugares, né, dos estados, porque é um trabalho nacional, né? Então, São Paulo, assim, é o grande recordista, assim, né? 2010, 2012, 2016, São Paulo publicou bastante trabalhos, porque lá, nesse contexto, São Paulo tem uma ligação muito grande com outros países, né, do mundo, e vem gente de fora para estudar lá também, né? E São Paulo, por se tratar de ser um estado muito grande, né? E que o número também de casos cresce demais. E lá também existem enfermeiros que são mais doutores, né? Que têm pós-doutorado, pessoas mais ligadas à pesquisa. Então, essas pessoas é que se envolvem mais nessa questão da negação e de ser favorável ou não, né? O que as pessoas pensam sobre a doação de órgãos, e assim, não sistematizando o trabalho, né, das negativas familiares que acontecem. Após a conclusão, né, dos procedimentos de busca, né, e seleção, as obras incluídas foram divididas em 4 categorias,
né? De acordo com o seu critério, né, com o seu conteúdo. Então, assim, a gente tem uma figura, foram 4 categorias, né, dos estudos que compõem a cada uma das categorias, né? E aí foram colocadas algumas figuras, e aí onde eu estou separando aqueles artigos, 32 artigos, em 4 categorias, né? A categoria 1 de como é vista a doação de órgãos, né? Como é vista a doação de órgãos. A categoria 2, dificuldades encontradas na doação de órgãos. Na categoria 3, visões sociológicas acerca da doação de órgãos. E a doação de órgãos na perspectiva dos familiares. Quer dizer, essa categoria 1 e a 4 parecem fazer um cruzamento assim, bem interessante, né? De como que é vista a doação de órgãos e a doação de órgãos na perspectiva desses familiares, né? E a dificuldade enfrentada na doação de órgãos e as visões sociológicas na doação de órgãos, né? Então, são essas 4 categorias em que a gente vai desenvolvendo os resultados dessa pesquisa, o que essas pesquisas, dentro desses 11 anos, trazem de informação acerca do posicionamento da população brasileira, né, sobre, pelo menos desses estados, inclusos aqui nessa pesquisa, pensam sobre a doação de órgãos. E aqui, na categoria número 1, né, de como é vista a doação de órgãos, alguns autores aí falam muito da responsabilidade, como responsabilidade social, discutem, né, essa responsabilidade social acerca do papel da enfermagem, dos profissionais da área de saúde, né, conhecimento sobre a doação de órgãos, né, o que as pessoas também, para que elas possam saber, né, como que elas estão vendo essa doação de órgãos, é necessário que a gente possa pegar parte a parte, né, detalhadamente, quais são os aspectos, né, aspectos éticos também, e como que eles atuam nesse trabalho, né, qual é a posição e a percepção deles nessa categoria, né, que eu acho, a primeira coisa, né, o que você pensa sobre isso, né? Então é necessário muita informação, e que a gente possa saber como é também a nossa cultura. Essa informação, pelo que foi colocado, né, descrito nos artigos, é necessário que a gente tenha uma habilidade bastante específica, né, e adequada para cada cultura, porque cada estado, né, tem a sua visão, a sua percepção, né, e dentro desse estado, cada cidade até, né, pensa de uma forma, né, que tipo de informação a mídia está trazendo, né, ou a forma como ela está trazendo, né, e como que ela chega aí no hospital, né. Então colocam assim fatores bastante importantes, fatores porque seria a estrutura, né, fala de logística. Então, como a gente vê isso tem muito a ver também de como é preparado essa informação, penso eu, para que se possa a gente ter uma ideia do que é a doação de órgãos. Como é vista a doação de órgãos há tempos atrás e como que ele é visto agora. Então, é isso que esses artigos tratam, né? Então, desses foram aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 artigos, né? Bastante coisa. Na categoria 2, né, seriam as dificuldades enfrentadas na doação de órgãos, né? Qual é o grau de resistência, né? Se é um aspecto relacionado também a uma questão de partes do corpo, né? Muitas pessoas pensam nessa questão da violação de corpo, né? Se a pessoa, quando faz a doação de órgãos, se ela vai receber esse órgão, vai receber esse corpo de volta do falecido em forma condigna, né? Então, dificuldades enfrentadas na doação de órgãos é justamente um ponto único que se ramifica em vários outros pontos, né? Subpontos, vamos colocar assim, que é a negativa familiar. A dificuldade enfrentada na doação de órgãos está na negativa familiar, que é bem colocada dentro desses estudos, né? Que são dessas situações difíceis de manejo, que envolve religião, que envolve
aspectos sociais, envolve, enfim, né, uma questão relacionada à cultura muito forte, que interfere ainda na sua sistemática e, enfim, essa dificuldade, né, para que a gente possa melhor resultados. A sociedade, né, as visões sociológicas acerca da doação de órgãos, quer dizer, nesses 4 manuscritos aqui, né, a doação de órgãos no Brasil, uma análise das campanhas governamentais sob a perspectiva do marketing. Quer dizer, aqui é um trabalho de um artigo que fala sobre como que está sendo feito, né, como que é feito, né, como que eles estão colocando essas informações, como que eles estão organizando essas informações através das mídias, né, sejam elas sociais ou televisivas ou de rádio, enfim, toda a forma de comunicação para que possa chegar essa informação dessas pessoas. Então, essas pessoas foram indagadas para saber como que chegou, como que chega essa informação sobre a doação de órgãos, né? Esse trabalho é um trabalho que foi feito no estado de Minas Gerais, né? Condicionante da motivação para a doação, né? Tem uma análise à luz do marketing social também, né? Que também é um artigo que fala sobre como que como que está sendo a política de saúde, né? As políticas de saúde pública dentro desse processo de doação de órgãos, né? Como que eles se organizam. E vale a pena a gente dizer que o nosso sistema de saúde, nós somos o único sistema de saúde pública, o maior sistema de saúde pública do mundo, né, que trabalha nisso, né, e tem uma boa estrutura, e por isso que vem tanta gente de fora para poder aprender com a gente aqui, para poder entender um pouco como é isso, né. As representações sociais sobre a doação de órgãos, né, fala das questões relacionadas à minha percepção, certo? De como que eu vejo isso, né? A doação de órgãos, o meu órgão, ele vai ser realmente entregue para alguém, não vai ser vendido, e o tráfico de órgãos, né? Então, muitas coisas também relacionadas a essa mídia, a essa informação, tem uma interferência, né? E também uma inferência, né? Dentro dessa parte, né? Da nossa população, que são as representações sociais sobre a doação de órgãos, né? E essas representações sociais, ela envolve morte, envolve a vida, né? Envolve uma história, a história daquela pessoa, né? Será que se eu doar os órgãos do meu ente querido, do meu pai, da minha mãe, é o que tem nesses relatos dessa família, será que eu não estou tendo um ato de desrespeito? Com essa pessoa? Então, as representações sociais da doação, né, dentro dessa parcela dos estudantes, por exemplo, né, universitários, são pessoas ainda que estão muito ainda longe, um pouco longe, muito pouco informada, porque saem de uma universidade sem saber o que é direito, né, um pouco o que é essa medicina. Eu acho que todos nós estamos imersos numa educação universitária muito precária e que a gente tem que estudar tudo de novo. E isso não é diferente com os estudantes de medicina. Embora essas pessoas já saem da universidade com essa atitude, né? com essa predisposição. Poxa, eu acho bacana a doação de órgãos, né? Trabalham na área da saúde, né? Estão ali para salvar vidas, e aí isso é inevitável da pessoa não pensar nisso, mas existem médicos ainda, pessoas que trabalham dentro do contexto da doação, da captação de órgãos, que têm inseguranças em ser doador do próprio órgão, né? Talvez isso esteja relacionado a uma realidade obscura que não é desvelada, né? Porque isso pode trazer consequências, mas dentro do contexto em que nós atuamos aqui no Brasil, pelo menos dentro da onde eu atuo como profissional, eu tenho que me colocar aqui, porque isso tem uma importância muito grande para o que eu venho conversando e desenvolvendo com as famílias, e são mais de 300, as quais passaram pela minha mão com todo respeito, e foram todas a favor da doação de órgãos. Eu posso dizer aí que 5 ou 6 foram negações. E não por parte do atendimento, nem da informação,
e nem do acolhimento familiar, e nem de uma atitude empática, ou seja, uma atitude altruística, e seja, enfim, de uma linguagem estruturada, mas foi por conta de falta de informação, por conta de informação prévia, né, de história familiar, e também da própria estrutura da instituição, né, desses fatores logísticos que tem. Quanto tempo que eu vou ter a pessoa, por exemplo, que morre por um acidente, demora muito mais, né, porque além dela ser a pessoa que vai doar os órgãos, ela tem que ir para o IML, porque ela sofreu um acidente de moto e ela precisa, né, receber essa declaração de óbito pelo IML. Então, essa pessoa ela deixa de ser responsabilidade do hospital nesse momento para ser do IML. E aí cabe ao sistema, né, cabe a estrutura desse hospital, quando há alguém, não sei, alguns falam de expertise, né, mas aí eu posso dizer alguém com compromisso, né, com comprometimento, né, de dar, no mínimo, a esses familiares aí um pouco de apoio para que eles possam fazer o que seja necessário fazer, enterrar aquela pessoa e entregar a César o que é de César. Então, assim, quando eu falo de entregar a César o que é de César, pode ser uma coisa assim que está muito fora daquilo que a gente está estudando aqui, mas esse tipo de linguagem, esse tipo de expressão é muito pertinente nessa experiência onde eu atuo e também algumas experiências ditas e reveladas aí por esses participantes, né, das pesquisas, certo? Na categoria número 4, também um grande número, né, de artigos aí, a doação de órgãos, né, na perspectiva dos familiares, né? Então, assim, na perspectiva deles, né, o que eles pensam disso, né? Então, assim, o processo de doação de órgãos do filho, né, que é uma pesquisa bastante importante, mas também bem sensível, né, falando de famílias que perdem filhos muito jovens, né? Então, qual é a perspectiva, né, desses familiares, né? Que perspectiva circunda essa parcela de entrevistados aí, né, de participantes? Então, assim, foram artigos também quantitativos, artigos também de base qualitativa, né? Não tanto os artigos quantitativos, né? Muito pouco artigo que você pudesse ver aí que tinha uma dessas técnicas que o professor gosta aí, né, e que é necessário, que é importante, né, de fazer as comparações dessas análises, né, e estatísticas, essas técnicas de mensuração, enfim, né, para que a gente possa, só as pessoas realmente muito ali, já dentro da pesquisa, enfermeiros, né, que trabalham, médico nenhum, eu vi artigos de médico nenhum trabalhando nessa revisão, apenas enfermeiros realmente comprometidos com essa questão, né? É isso. Bom, dentre esses resultados, né, o que a gente pode conversar sobre isso, né, que foram encontráveis assim, não há dentro desses resultados uma coisa assim, a doação de órgãos precisa ser feito isso porque vai acontecer isso, né? Muitas coisas importantes, né, certamente influenciam nessa decisão familiar, né? Então, assim, uma das coisas que eu achei assim muito interessante é que 80% dos estudos, se não aí até mais, né, estudos tem por aí, né, encontrados, né, a atitude para a doação de órgãos frente à habilidade de comunicação por parte dos profissionais de saúde envolvidos, aponta uma grande influência negativa ou positiva com as regiões de inquérito no que tange em doar, né? E isso, quem fez foi um enfermeiro que é muito comprometido com a doação de órgãos, principalmente com essa ética, né, da moral e do mantenimento moral, enfim, que ele fala muito, né, que é o Edivaldo Moraes,
ele é um enfermeiro importante dentro desse trabalho no Hospital Grande, em São Paulo, né? E que ele diz que não, as variáveis encontradas são variáveis subjetivas, enfim, são pontos, essas subjetividades, intersubjetividades que entremeiam essa relação, elas não são definidas, né? Mas elas têm uma probabilidade essa que traz para nós identificar aí a melhor maneira que a gente possa encontrar, desde que a gente tenha um conhecimento prévio, desde que a gente tenha, né, uma verdade com esse trabalho, que a gente tem uma série também de pontos, né, para a gente trazer esses resultados, né? Lidamos com vidas, mas lidamos com pessoas extremamente fragilizadas, né? E aí surge muito um aspecto chamado solidariedade, né? Essa coisa da solidariedade, as atitudes, né? Em relação à doação de órgãos, né? O altruísmo, né? Se fala muito sobre isso, né? Que são atitudes em que você, né? No caso das famílias, né? Tem uma posição em que se tem aí um prejuízo, né? Para si, vislumbrando o bem-estar de uma outra pessoa, né? Então são aspectos também que a gente pode colocar como alguma coisa relacionada também à religião. Pensei que fosse encontrar muito sobre religião, mas não encontrei dentro desses artigos, né, a religião como um fator preponderante para a doação, né, porque todas as religiões, né, por conta desses estudos importantes acerca das atitudes, né, da nossa população brasileira, principalmente, que a doação ela é consentida, ela não é presumida, foi em 97 presumida, quando ela botou lá, eu sou doador de órgãos na carteira de motorista. Mas a partir de 97, né, com a lei 9434, isso mudou e agora a nossa realidade é a doação consentida, diferente da Espanha. A Espanha é presumida consentida, mas Portugal já é presumido. Por exemplo, enquanto aqui a gente tem que dar consentimento, lá em Portugal, se você não falar que você é uma pessoa contra a doação de órgãos, por exemplo, você é entendido como a doação de órgãos. Mas eu fico pensando que eu não estava lá conversando com enfermeiros de uma cidade, pessoal. Mas me diz uma coisa, tudo bem, ótimo que a população europeia, né, que Portugal, que é um país maravilhoso, um país também que tem um aspecto religioso muito grande, que tem a religião muito bem concentrada, né, assim, é notório isso lá em Portugal. E, por exemplo, se de repente uma pessoa que não assinou renda, que a renda é o registro de não doador de órgãos, né? É o termo que eles usam lá, o renda. Você tem que ir lá no Ministério não, no órgão lá de saúde pública de Portugal e assinar um termo, eu não sou doador de órgãos. E aí você fica pensando, você acha que o Brasil, que a população brasileira teria orientação bastante para fazer isso? Eu vou lá para dizer que eu não sou doador de órgãos. Vou lembrar disso na minha vida. Então, por exemplo, se uma pessoa está em Portugal, que seja português, eu perguntei para ele, e de repente ele não tem essa assinatura, e aí a pessoa fala assim, não, mas eu não quero doar. Aonde está, né, isso? Como é que faz? Né? Assim, eu perguntei, como que faz então? Não quero doar. Aí eu vou ser obrigado a doar porque eu não assinei? Como é que faz isso? Então aí já deixa de ser doação, né? O termo doação. Mas como a gente está falando de estudo brasileiro aqui, né? Que bom nós temos essa oportunidade de ter conosco também uma parte muito importante. Como que a gente consegue, através desses estudos, poxa, eu acho esse estudo demais, o pastor do ele muito bacana, porque ele traz exatamente aquilo que eu venho falando, assim, humildemente, né, falando. Eu tenho muitos erros, assim, para poder ainda melhorar, mas eu vejo que a linguagem, ela envolve uma série de coisas. Envolve a atitude empática, envolve o altruísmo, envolve isso tudo, sensibilidade, né? E qual a sensibilidade que esses profissionais têm? Segundo muitos autores colocam aí, né? Então, o despreparo de enfermeiros frente a essa situação, frente a esse trabalho, sabe? Então,
a gente trabalhar, eu tenho que ficar dentro disso aqui, porque eu saio da minha emoção, porque eu vivo isso e eu acho isso importante para a nossa sociedade. Mas a gente tem um entrave, tem uma lacuna ainda sobre profissionais que são contratados em hospitais, dentro de estruturas e que não são capacitados de forma adequada para atuar. E isso inviabiliza o nosso trabalho, né? Quando eu falo nosso trabalho, é o nosso trabalho social, né? Que engloba a minha percepção, a percepção de vocês que estão me ouvindo, né? Por exemplo, esse trabalho aqui é um trabalho que pode, talvez, aí tirar muitas dúvidas, acredito eu, tomara que isso aconteça, né? Dúvida de vocês, colegas, assim, que não sabem, né? Muito assim, não é que vocês não saibam, mas que não tenham contato com essa intimidade, assim como não tem contato com intimidade com relação à questão do aleitamento. Eu sei que o aleitamento materno ele é muito importante, eu sei que as questões de gênero são muito importantes, né? Eu sei que uma série de coisas relacionadas a outras pesquisas dentro do nosso programa de psicologia social é importante, mas esse aqui também é e pode trazer para nós uma nova perspectiva, né? Um novo olhar para esse medo da morte, né? E para aquilo que nós que ficamos aqui, as famílias que ficam na carne, né, possam estar com a vida de novo, né? E elaborar o luto deles, né? Então isso é importante, a comunicação. Eu sou a favor da doação de órgãos. Então isso faz com que a pessoa ela respire, mesmo que esse órgão ele não seja aproveitado. Eu queria explicar um pouco, porque a gente está numa discussão importante, mas eu quero explicar um pouco sobre como que é isso aqui, né? A gente está numa discussão. E aí o que acontece? Existem famílias que às vezes não podem fazer a doação de órgãos por conta do Covid, por exemplo, né? Teve Covid, não pode, tá? Como eu tenho uma pessoa hoje no hospital de 32 anos, o que ela tá, uma mãe, tem um esposo, tem um irmão, enfim, tem um filho de 2 anos, um filho de 8 anos, e me foi chamado para que eu pudesse recepcionar essa família. Embora eu soubesse que eles não fossem doadores de órgão naquele momento por conta do Covid, eu tomei o princípio de falar sobre isso. Mas como eu vi que aquela família estava extremamente fragilizada, fragmentada por conta de perder uma pessoa tão jovem, inesperadamente, eu usei o termo, né? Apliquei isso, lógico, com uma construção, com uma linguagem, com uma postura, né? Com uma língua, né? Com uma palavra, com palavras que pudessem fazer com que eles tivessem a sua atenção. E eu falei isso da doação. Embora vocês não fossem doadores, né? Não possam fazer essa parte, mas eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar sobre a questão da morte encefálica, que existem famílias que, frente a isso, podem escolher pela doação. E aí a gente fazer com que elas possam se sentir um pouco mais aliviadas em trocar aquele sentimento de angústia, de perda, né, por um sentimento de alívio. É o que, nas nossas discussões, o próprio Fonseca mesmo, né, Moraes, né, o Edivaldo, e a Bartira Aguiar, que é uma das enfermeiras mais importantes no Brasil, está também no mundo, uma das, não a mais, né, porque existem muitas outras aí, mas uma das, que dentro desse plano brasileiro, né, da nossa estrutura brasileira, da nossa cultura brasileira, dentro do termo consentimento, trabalha, né? Então, a empatia ela foi disparada nesse trabalho, né? Mas aliada a uma linguagem elaborada, carregada de conhecimento, certo? Para que as famílias também não pensem, você está falando assim comigo porque você está perspectivando a doação de órgãos do meu filho. Vocês querem o órgão do meu filho, vocês, né? E não é bem assim. Então, dentro dessas discussões, dentro desses artigos, né, foram encontrados pontos importantes. Embora a atitude profissional seja importante no que tange ao conhecimento técnico clínico específico por parte de enfermeiros,
médicos, assistentes sociais, né, e até mesmo psicólogos, nos estados onde profissionais de saúde da área de captação de órgãos atuaram, né, tem algumas coisas aqui que precisam lembrar na escrita, né, atuaram mantendo o distanciamento entre Fonseca, né, aqui, e colaboradores, né, que a dor e o objetivo de conseguir os órgãos do Aro era balizado e sem contribuição efetiva minimamente sensível. Quer dizer, a falta de sensibilidade também uma atitude, né? Mas é um ponto, né, extremamente importante. E que, para isso, por exemplo, se eu não tenho expertise, se eu não tenho talento, não sei se talento é uma coisa muito forte, né? Mas se eu não tenho, assim, se eu não tenho esse viés, né, esse time do trabalho humano, como que eu posso trabalhar? Se eu não sei, né, trabalhar com machines, né, com coisas pesadas, se eu não gosto disso, como que eu posso escolher uma função como essa, né? Mas eu acredito muito no aprendizado, né? Eu acredito muito nisso. E isso também só pode acontecer à medida que nós possamos encontrar profissionais que, através dessa mesma estrutura, que é de conseguir, né, de forma estruturada, né, passar o conhecimento, isso possa ajudar bastante, porque esse profissional também tem ruídos importantes, nós importantes, né, sobre a doação de órgãos. Existe muita gente que trabalha na área da saúde e que não consegue ser médico, embora tenha a sua validação de médico. Tem gente que é enfermeiro que já está cansado, né, e que está desgastado. Então, existem muitos fatores que também influenciam nesse processo. O desgaste emocional não fica só da família, né, mas também desses profissionais, que também precisam, né, diante desses artigos encontrados, dessa discussão que está sendo colocada aqui, né, serem amparados para que eles possam ter um mínimo, né, de benefício, custo-benefício, né, de ganho secundário a isso, né? Então, eu acho que é bastante importante. Bom, e aí a conclusão desse trabalho, né, diante desses resultados encontrados, né, e, portanto, descritos nessa pesquisa, o processo de doação de órgãos aponta complexidades, fragilidades que envolvem moral humana, né? São valores, né, cultura, enfim, isso envolve a comunicação, conhecimento técnico, subjetividade, intersubjetividade, a relação com o paciente, né, com os pacientes. No caso, assim, a relação com os pacientes até morto, tá? Porque essa pessoa pode ter aí pode morrer, né? Mas antes o próprio profissional tenha tido algum tipo de envolvimento, né, com ele. Isso traz também um desconforto muito grande para o profissional, porque ele acaba se apegando, né? O conhecimento da família é um processo importante. Então, o que eu pude concluir desse trabalho, que eu pude, assim, dentro desse limite que eu pude chegar até agora, é que a doação de órgãos, ela é, um ato de amor. Sabemos disso. Mas o que está por detrás disso? Que conhecimento. O amor, ele precisa ser racional. Porque como que eu posso fazer tudo por amor? Será que isso é amor? Mesmo, né? Como que eu me valorizo assim? Então, a gente precisa trabalhar também profissionais e esses profissionais trabalharem com essas famílias para desconstruir essa rigidez, essa inflexibilidade diante de uma comunicação mal executada quando ele chega no hospital. Às vezes o médico também não se envolve, então nós ficamos vendidos e aí somos reféns desse mundo capitalista, porque isso também existe uma questão de capital, porque tem uma estrutura e para a doação de órgãos ela não fica só nessa coisa do amor, na prateleira do amor e tudo é maravilhoso, vamos ser bonzinho, vamos ter empatia. Nós precisamos realmente ter aí, né, um resultado, assim como eu tenho que ter um resultado aqui nesse trabalho, para poder comprovar e procurar mudar essa realidade, não só com essas pesquisas, né, mas com outras que podem vir por aí, né, e trazer outros profissionais da área da psicologia
que possam aí decidir trabalhar dentro dessa área, fazendo esse trabalho com a sociedade, porque eu penso que essas crenças, né, valores, essas atitudes, enfim, né, que são favoráveis ou não, isso é uma coisa que a sociedade traz. E quando o paciente, a família chega no hospital, né, ele já chega a sociedade, já chega a representação social, já chega com uma série de valores, uma série de questões. E aí a gente precisa, de acordo com o que foi encontrado nessa revisão, trabalhar com esses fatores, a linguagem, as atitudes, né, mas com um forte aspecto amparado aí da nossa habilidade social, que é a habilidade que eu tenho de lidar com o outro. Desculpa se eu fui além, aí estão as referências, né, do meu trabalho, né, enfim, eu acho que é bastante coisa, né, e é isso, pessoal. Espero que eu possa ter atendido aí a expectativa de vocês. Se eu sair um pouco da minha caixinha aqui, eu peço desculpas. Mas estou aqui para responder qualquer coisa. Obrigado, Luiz. Vamos ver, então, o que o pessoal tem lá. E aí, o que acharam? Eu vou começar. Oi, eu estava falando com o microfone desligado. Isso é coisa de Aline. Eu conheço o Luiz e eu vejo o aprofundamento, não teórico, mas a experiência que ele tem nesse campo, né? E você vê a profundidade do trabalho. Nós sabemos que revisão sistemática ela tem um diferencial da revisão narrativa, né? No geral, revisão de literatura, porque ela é transparente. Quanto mais transparência, melhor, né? Na questão do método. E eu queria dar uma contribuição, não sei se no seu trabalho, que a apresentação corta muito o nosso trabalho, né? Eu acho válido você informar, você falou assim, de pesquisa quant, pesquisa quali, teve muita pesquisa quali. Eu acho bacana você colocar quantas pesquisas foram pesquisa quali, né? E se tiver quant também informar, se a pesquisa quali foi pesquisa de campo, documental, eu vi algumas ali, representação social, né? Mas o método, eu acho bacana você colocar quantas pesquisas quali e quant. E a outra também eu acho interessante colocar os booleanos, né, que você utilizou lá nos descritores, né, para informar o leitor quais foram os booleanos que você utilizou. É o que vem na minha cabeça, assim, anotei aqui. E era isso. Aí eu queria ver, eu esqueci qual foi a sua pergunta da pesquisa, desculpa. Aline, vamos ver aqui. Você acredita? Identificar a atitude, né, na população brasileira acerca da doação de órgãos. Né? Quais as atitudes, entende? A atitude na doação de órgãos. Tá, obrigada. Eu acho bacana. Sim, pertinente. Obrigado, tá, Aline? Nada, querido. Anotei aqui o que você falou. Ô, Luiz, Oi. eu conversando ontem com uma vizinha, e aí eu falei que hoje teria uma apresentação de uma pesquisa relacionada à doação de órgãos, né? E ela me disse que não seria doadora de jeito nenhum, porque ela morre de medo de que, nem ela, nem os membros da família, ela autorizaria, né? Porque ela morre de medo de que os órgãos da pessoa sejam retirados, assim, antes que a pessoa tenha, de fato, assim, esgotado as suas chances de sobrevivência por conta de algum procedimento médico, né? E como é que vocês trabalham essa questão de desmistificar essa coisa para esses pacientes aí, os familiares desses pacientes que estão em uma situação assim de decidir se vão doar ou não vão doar o órgão do seu familiar que
está numa situação de morte encefálica, né? Enfim, como é que vocês fazem? Acho interessante essa questão, né? Deixa eu só meter assim a minha colher torta aí, para chamar a atenção de vocês para um aspecto, né? Veja como, claro, quando a gente apresenta um trabalho assim, como esse do Luiz, que tem um interesse enorme, né, em muitas dimensões, né, isso nos leva assim a cogitar de muita coisa, né? Mas eu acho que no caso do Luiz, eu que conheço o Luiz e faço um esforço já há alguns anos assim para o nosso crescimento, né, o dele e o meu. Quando a gente está fazendo uma coisa, né, essa coisa, evidentemente, que ela pode ter muita transcendência, não é? E levar a gente a discutir muitos aspectos que envolvem aquela coisa. Mas veja bem, assim, ó, uma dificuldade que eu acho que o Luiz tem, né, e acho que a Aline agora trouxe uns aspectos que se relacionam com isso, é o fato assim, ó, eu estou fazendo uma revisão sistemática, tá? Aí eu tenho determinados dados da realidade. No caso da revisão sistemática, não são os dados que vêm dos sujeitos que eu estou pesquisando, né? Se eu estou fazendo uma pesquisa quantitativa, eu tenho os scores dos sujeitos em determinadas medidas. Aqui eu estou fazendo uma revisão, então eu não tenho pessoas, eu tenho o quê? Artigos. Tá, e o que objetivamente eles dizem? Eles fazem isso, né? E, claro, a revisão sistemática, ela se reveste de valores na medida em que eu consigo, a partir desses dados, digamos assim, brutos, né? Esses dados que são brutos, que, em princípio, eles têm aquela condição real deles, eu os organizo, né? Eu faço uma leitura deles, agrupando-os através de eixos, né? Que são, digamos assim, essências ou significados que eu extraio daquele agrupamento e realizo uma discussão, não é? Dando até uma nova visão, agregando valores novos aqueles estudos que foram feitos de forma independente, que foram feitos isoladamente, mas que agrupados eles podem revelar uma certa tendência naquela área de pesquisa em determinado momento da história, em determinado momento do tempo, né? Geralmente a gente faz essas revisões também num período de tempo, e aquilo nos revela uma tendência, quer dizer, a gente pegou fatos isolados, juntou aqueles fatos, né? Esses fatos isolados são os artigos, e dali a gente extraiu, olha, há uma prevalência disso, há uma prevalência daquilo, há uma prevalência daquilo outro, não é? Então, veja, isso é se colocar dentro de um estrito quadro de uma tarefa a ser feita, não é? E eu agora adorei a pergunta do Wanderson, eu achei ela extremamente pertinente e tal, mas vejam como ela também leva, né, a uma outra questão que o Luiz gosta muito de trabalhar, que são essas questões do exercício profissional, do que deve ser feito, do que não é. Mas veja, aqui nós estamos, se nós a rigor vamos fazer um trabalho, nós temos também que estar a rigor dentro do escopo daquele trabalho, né? Porque o resto pode nos dar uma falsa ideia, e essa é uma questão importante de ser bem vista, de que as coisas não estão muito bem. Como é que eu quero dizer isso para ficar mais claro? Por exemplo, nós vamos ter um relatório disso aqui, né? E isso aqui será, esse manuscrito, isso será submetido ao crivo de juízes, que num periódico os juízes são o quê? Os pareceristas e os editores, né? Os pareceristas e, em última instância, os editores. E aí você vai ver aquilo, né? Eles vão julgar essa tarefa. Eles vão julgar essa tarefa tecnicamente, do ponto de vista metodológico, e vão julgar também em que medida você, num exercício competente de metodologia, você conseguiu extrair ali alguns significados também daquilo, né?
mas significados esses que precisam estar lastreados, que precisam estar embasados em dados empíricos, e não em questões que transcendem né, aqueles dados que tu tens ali, né? Então, veja bem que, claro, nós poderíamos convidar o Luiz aqui para vir falar sobre a sua experiência profissional e o seu posicionamento pessoal sobre isso tudo. Entende? Então, parece, né? Veja aqui, ó, não tomem que o meu discurso é um discurso de advogado do diabo, que quer, digamos assim, né, de alguma forma, embaçar qualquer coisa que tenha sido feita aqui. Eu quero mostrar para vocês, e acho que essa é uma das grandes dificuldades do Luiz, né, e aí vai o orientador aqui, falando para ele, né, e essa coisa de transcender aquilo que está se fazendo, né? Quer dizer, como se fosse... como se através do exercício verbal, né? Vocês vejam, é uma coisa que eu faço muito. Eu, inclusive, me identifico muito com o Luiz nesse ponto de vista. Mas vejo que quando eu trabalho, quando eu estou lá fazendo alguma coisa que realmente é prático, eu tenho que estar escrevendo um negócio, fazendo uma pesquisa e tal, eu sou extremamente enquadrado dentro daqueles limites. Porque eu sei que eu preciso estar alicerçado em evidências objetivas. E eu não posso ir além. Eventualmente, até eu dou uma escorregada e um parecerista lá depois me devolve me dizendo, vem cá, mas como é que tu chegasse a essas conclusões? Baseado no que tu está dizendo isso? A tua pesquisa tratou disso? Ah, e aí eu tenho que conceder e dizer, pô, realmente, o parecerista tem razão, eu vou reformular isso aqui porque não está, entendeu? Não está, assim, atendendo aqueles... critérios objetivos aqui, né, aquela realidade objetiva que eu tenho aqui. Né? Então, eu sinto muito isso ainda, não é? Entende? A gente tem que saber diferenciar as coisas. Uma coisa é o meu exercício profissional, uma coisa é a minha habilidade verbal, de falar sobre as coisas, de convencer as pessoas que estão assistindo e tudo mais. E outra coisa é o trabalho em si, na mídia e no formato e nos recursos que eu tenho. Né? Então, essas coisas são muito diferentes. Essas coisas são muito diferentes. Né? Bom, nós sempre vamos ter na vida, quando a gente realmente faz alguma coisa, né? Se a gente fica só falando sobre as coisas, isso não é o suficiente, não é? Porque, a não ser que esse fazer a que eu me refiro seja dar palestra, seja fazer apresentações, né? Mas, digamos assim, o nosso objetivo é que o nosso produto final é que isso seja transformado em algo escrito, né? Que tem lá suas regras, muito rígidas, por sinal, né? E que é encaminhado para um lugar para ser publicado. Aí, bom, a gente sempre vai ter lá o crivo, sempre vai ter o julgamento lá, né? E a possibilidade de ser aceito ou não ser aceito, né? E há isso, né? Eu acho que às vezes o aprendizado da gente também tem que passar por isso, em a gente fazer a coisa e não dá certo, né? Ou dá certo em parte e tal, e a gente vai aprendendo com aquilo até a gente chegar assim, tá, para dar certo tem que ser assim, né? Para dar certo eu tenho que fazer dessa maneira. Acho que tem essa coisa prática, né? Essa coisa da prática, assim, também, dos limites, da realidade, né? Eu vejo muito isso, né? Às vezes. Eu vejo aqui algumas pessoas que chegam e apresentam uma pesquisa e tal, e elas são extremamente fidedignas àquilo, né? Elas não vão muito além daquilo, a não ser que a gente queira abrir uma... tá, a pesquisa foi até aqui, mas, Wanderson, tu quer discutir sobre o... Bom, podemos falar, agora eu vou te dar a minha opinião, agora eu vou te dizer o que eu penso disso, agora eu vou te dar a minha experiência pessoal e tal, mas veja, eu já saí do escopo da pesquisa. Não é que seja proibido isso, eu agora me atravessei aqui, né? Eu quis aproveitar essa deixa do Wanderson, né? Foi ótima, porque eu achei que eu podia contribuir também como orientador, e inclusive até para o próprio Luiz, nesse sentido. Eu acho que já é um avanço muito grande, né? Mas eu acho que é uma tendência ainda, né? Dessa coisa que vai além, assim, né? Dessa coisa que é o que eu penso, que é o que eu gostaria de fazer, que é o que eu gostaria que a sociedade fosse,
que é que eu gostaria que fosse transformador. Olha, o que a gente faz é muito pouco transformador. Nós temos que ter também essa humildade. O que eu transformo na sociedade com a minha pesquisa? Praticamente nada. Agora, o que eu posso fazer? Eu, Hernandes, né, que sou um grãozinho de areia aqui no meio de uma... O que eu posso fazer é dar essa minha humilde contribuição. É uma humilde contribuição, e eu tenho também a consciência de que aquilo que vai publicado numa revista, que quem é que lê aquilo, que quem é que... O que eu transformo nisso? Mas é o que eu posso fazer. O meu fazer é esse. Esse é o meu fazer. Então, eu tenho, assim, também consciência da magnitude, né, do meu tamanho como agente social. É pequeno, é muito modesto, né? Então, é aquilo que eu faço. Significa alguma coisa? Sim, significa. Deixa a minha consciência tranquila em termos de contribuição? Deixa, porque eu não sou Deus, eu sou um ser humano muito limitado, muito pequeno. É o que eu posso fazer, é o que eu sei fazer, é o que eu posso fazer de melhor para contribuir. Né? É pouquinho, mas quem sabe, né? Se cada um num pouquinho assim também, isso não vai ajudando. Eu acho que vai ajudando, não é? A gente também vai conversando aqui com um e com o outro, né? E nessa coisa da gente trocando aqui também nós vamos de alguma maneira nos ajudando e melhorando também a nossa maneira de ser e o nosso conhecimento, né? Sobre tudo, é isso. Por isso que a gente faz isso aqui também, não é? A gente acredita que isso leva a uma evolução. Mas é isso, né? Eu acho que há uma dificuldade que nós temos muito grande, é de ver os limites, né? Os limites das coisas que nós fazemos, né? Na pesquisa. A pesquisa, ela é limitada. Não quer dizer que ela não tenha valor, não é? Mas ela é extremamente limitada. Ela tem método, ela tem rigorismo, ela tem maneira de escrever, ela tem margens, ela tem recuo de parágrafo, ela tem citações, ela tem normas, ela tem número de páginas, ela tem... Entendeu? Quer dizer, é isso, é tudo isso, não é? E ela tem também um limite de discussão, porque eu não tenho ali os dados para discutir tudo no mundo, né? Para discutir tudo que vai acontecer, que vai mudar, que vai... Sim, mas é baseado no quê? Na tua vontade? Ou em outras coisas que tu viu num outro momento? Ou... Não é? Então eu sinto um pouco isso ainda, né? Eu ainda sinto um pouco isso, mas eu acho que a experiência, né? Acho que é importante também a experiência fazer, por isso que eu quero assim que vocês escrevam, que vocês mandem para as revistas e que vocês recebam os retornos de lá. Isso também vai ser importante, isso também vai ser um feedback, né? Isso vai ser um feedback de uma realidade, que é a realidade que nós temos aí, não é? Seja boa, não seja boa e tal, né? Então, a gente tem devolução dessas coisas. As outras pessoas que não, né, que não estão envolvidas conosco, são pessoas independentes e tal, elas olham aquilo e nos dão um retorno, né, sobre isso. Então, acho que agora a Mariana está fazendo uma revisão, né? O Luiz está fazendo essa aqui e tal. Isso é importante também, não só do ponto de vista da produtividade, mas do ponto de vista de entrar em contato, né, com o assunto que eu estou querendo ver, não é? Então, quero estudar isso. Bom, então vai estudar isso na literatura, ver o que existe sobre isso, ver como é que está essa questão, não é? Para que você tenha condições de fazer um trabalho melhor sobre aquilo, né? Ainda hoje lá nós conversávamos sobre essa perspectiva histórica com o Wanderson, né? Vou pesquisar uma variável lá, né? Quando é que isso apareceu na psicologia, né? Eu sempre me lembro do negócio da ansiedade, né? Que é um tema tão importante na psicologia. Quem foi o primeiro cara que falou sobre ansiedade na psicologia, né? E aí, se a gente vai lá na história e tal, aí de repente chega lá talvez no Freud como sendo um dos primeiros, né? Aí no livro tal, lá de sintomas e sei que, ansiedade, acho que 1928, 26, uma coisa assim. E aí depois vão ter outros que vão falar sobre isso. E aí foi mudando esse conceito da ansiedade, ele é o mesmo conceito freudiano, ou ele tem outros, né, outros acréscimos ao longo do tempo. Então, aqui, por exemplo, a gente dá como título do trabalho as atitudes, né? Bom, eu tenho que saber o que são essas atitudes, quem foi a primeira pessoa que falou sobre atitudes na psicologia social, né? E como é que isso evoluiu até hoje, o que são realmente atitudes. Eu não posso começar, eu, psicólogo, também, a falar de conceitos de uma maneira assim, lato sensu.
Eu tenho que me apropriar disso, né? Se eu falo em representações sociais, o que significa isso? O que lembra aí representações sociais? Tem um autor responsável por isso? Quem é esse autor responsável por isso? Pode me responder, Aline? Moscovici. Pois então, né? Começa ali, não é? E aí, o que ele diz sobre isso? E há outros depois que transformam ou conservam esse conceito. Então, eu já não tenho mais o direito agora de ficar falando com vocês sobre representações sociais assim de uma maneira lato sensu, porque eu sou um psicólogo, não é? Eu sou um psicólogo, não tenho mais essa... Ou eu vou ser questionado por isso. Se eu começo a usar essas coisas todas, né? O conceito dessas variáveis todas, numa perspectiva lato sensu, né? Que é uma perspectiva de senso comum, isso praticamente. Não, ela não é mais fidedigna àquilo que está sendo colocado dentro do conhecimento científico-psicológico. Então, eu corro o risco de começar assim a ficar transcendendo sempre a tudo, assim, né? Aí, quando eu pego uma pessoa que tem critérios, ela vai começar a dizer, vem cá, mas o que é isso? O que significa isso? O que tu quer dizer com isso aqui, né? Veja que atitude é uma palavra que, como ela está popularizada dentro da nossa linguagem comum, a gente usa isso para conversar com as pessoas em casa, com a família, porque a tua atitude está ruim, porque não sei o quê. Mas atitude é um conceito dentro da psicologia social que tem a sua definição de uma forma muito clara. Né? Inclusive, os instrumentos, os instrumentos psicométricos devem muito a esse conceito de atitude, porque eles começam, basicamente, quer dizer, né, o conceito de atitude, ele quase que se confundem com a construção dos instrumentos psicométricos, que os primeiros instrumentos psicométricos e a escala tipo Likert, essa coisa toda, ela é construída numa perspectiva de medir atitudes, mas atitudes que têm uma definição, não é? Que tem uma definição muito clara. Né? Então, tem uma série de conceitos e de coisas que são... Né? Bom, quando eu estou lidando ainda, veja bem, quando eu estou lidando ainda aqui com uma... Né, eu poderia até ter essa crítica em algum momento, né? Quando eu estou lidando aqui com autores que não são psicólogos, na maioria, né? Como o Luiz já colocou muito bem para nós, que a maioria dessa produção aqui são de pessoas de outras áreas do conhecimento. Muitos enfermeiros né, e coisa e tal. Bom, aí até deu ver, né, em que medida esses artigos eles estão sendo... Eles podem usar esses termos de repente, mas eles têm, digamos assim, suficiente clareza quando eles usam esses termos, ou eles ficam usando isso também de uma maneira, um lato sensu, que não é? Eu acho que essas coisas todas é que me preocupam um pouco, assim, não é? Com esse trabalho, não é? Há uma certa dificuldade, assim, também de... um perigo que a gente corre, né? Um perigo que a gente corre, mas que tudo bem, não é? Dá para se conviver com isso, de certa maneira, mas é necessário se ter essa consciência, né? Quando um orientador, assim como eu tenho feito, né, orienta algumas coisas que não entende muito, ou que entende bem pouco, para ser mais, né, mais assim, correto com isso, né? Por exemplo, esse aqui é um tema que eu tô fazendo isso muito em função do Luiz. Sei que o Luiz trabalha nisso, sei que isso é uma coisa importante para ele e tal. Então, nós estamos aqui trabalhando a doação de órgãos, né? Mas vocês sabem que eu nunca fiz nenhum trabalho sobre isso, não existe nenhuma publicação minha sobre isso, é a primeira vez que eu tô fazendo isso, né? Então, claro, isso é um problema? Não deixa também de ser um problema. Por quê? Não é? Porque tudo aqui exigiria muito mais esforço de minha parte para entrar por dentro dessas coisas todas, né? Entende? E isso envolve o quê? Envolve tempo, envolve uma porção de coisas. Quer dizer, a mesma coisa que eu tenho que tratar das questões de relacionamento íntimo, né? Relacionamento amoroso aí com o Wanderson, coisa, eu também tenho que entrar nessa coisa de doação de órgãos, né? Vejam bem que a gente não consegue fazer tudo isso. Aliás, isso nem é muito bom para a identidade de um pesquisador, né?
O que me salva um pouco aqui seria o fato assim, não, vamos trabalhar com instrumentos e tal. Então, isso caracteriza aqui a atividade do psicometrista e tudo mais e tal, né? Então, digamos aqui, o que me autoriza um pouco nisso tudo é o fato de que eu estou ali fazendo um trabalho de ordem mais técnica, psicométrica e tal, né? Mas o assunto, ali com a Érica, nós já pedimos, né? Nós já pedimos também auxílio lá para o professor Elton. Por quê? Porque isso é da expertise dele, questões de psicologia básica, né, de atenção, de tudo mais e tal. Eu sou um sujeito que eu tenho um grande conhecimento geral da psicologia, mas sabe as pessoas que têm um conhecimento geral? É isso que você deve entender. O Hernandes não tem nada que ele não tenha ouvido, que ele não saiba muito bem do que se trata. Mas uma coisa é isso, é ter um conhecimento geral. O Hernandes sabe o que é atenção, o que é atenção visual concentrada. É evidente que ele sabe, mas sabe até por ali, porque ele não é um especialista nisso. Ele não tem conhecimento das teorias que dão suporte a essa coisa toda, ao desenvolvimento disso, e, enfim, não tem esse aprofundamento. Eu tenho uma noção, eu consigo saber do que estão falando e acompanhar a discussão e tal, né? Então, é a mesma coisa aqui, não é? Essa é uma realidade que... Aí, o que é necessário? É necessário, nesse caso, já que isso está colocado assim, ou que a gente peça auxílio, assim, para como a gente fez, não é? No caso da Érica, com o professor Elton, ou que o aluno seja suficientemente trabalhador e coisa para que ele venha, porque aí eu consigo, né, digamos, eu sei o que é representações sociais, Aline, mas não sou um especialista nisso. Agora, se tu te comprometeres a vir me ensinar isso, tu vais ter um ótimo sujeito para dialogar contigo. Porque aí eu vou conseguir tu vai me dizer e eu vou te questionar e eu vou te conversar contigo e eu vou te ajudar. Mas quem vai ter que fazer esse trabalho és tu. Na medida em que tu vai lá e me traz a coisa e diz, o Moscovici, no ano tal, fez isso, a coisa é assim, aconteceu isso, a situação está essa, eu vou te entender tudo. Vou compreender tudo que tu está me dizendo, vou aprender contigo, inclusive. E aí eu vou poder te... Agora, se eu tiver que estudar as representações sociais, não é que eu não tenha competência para fazer isso, posso fazer, mas e aí, como é que eu vou ficar? Eu vou estudar a competência, eu vou estudar os órgãos, eu vou estudar o relacionamento, coisa, eu vou estudar a psicologia do esporte lá com o Flo, com a Mariana, eu vou... Não tem como, né? Não tem como. Então, tem algumas coisas que eu tenho mais expertise nisso. Eu conheço os autores, que eu conheço as teorias, que eu conheço, né? Tenho outro domínio sobre o negócio. E outros que não. E que também não dá para mim me dedicar a isso. Então, eu espero sempre que a Érica me ensine, que o Elton venha me ensinar e que eu possa dar minha contribuição em termos da psicometria, da metodologia, né? E tudo mais, né? Entenderam? Então, tem essas coisas assim, não é? Tem um pouco isso também. Quer dizer, há que se dedicar ao estudo daquilo quando isso acontecer, eventualmente a gente possa ter, né? Eu estou lá trabalhando com o Luiz Felipe também, não é? Dando uma orientação para ele. Mas vejam vocês, eu tenho uma criatura com uma competência teórica lá por trás, que tudo bem, eu não preciso me preocupar com isso. Embora as variáveis que eles estudem ali, digamos, ainda são mais familiares também para mim, porque vem de uma mesma, não é? São de uma abordagem cognitiva, comportamental, quer dizer, é o meu mainstream, né? É a minha, não é das representações sociais, que é uma outra coisa, vem lá do cognitivismo, então também é mais fácil. Mas eu tenho o luxo de ter uma teórica lá por trás que qualquer problema, entendeu? Isso vai ser sanado. Então eu posso ficar mais tranquilo e me preocupar com aquelas coisas que eu posso me preocupar aqui, que são coisas mais de ordem metodológica e, né, mais do método mesmo, digamos assim. Nessas parcerias, o que eu escrevo é o método, que eu sei que é ali que eu tenho que ficar. Entendeu? Deixa a teoria lá para os outros, porque eles vão, né? Então, é uma coisa feita por muitas mãos, assim, né? Então, é isso. A gente tem que se dar conta de que nós temos um limite, certo?
E o nosso discurso também, quando nós formos fazer algum discurso, se nós quisermos que isso seja bem visto, quando nós tivermos uma plateia também criteriosa, ela vai se basear no quanto nós estamos falando e defendendo e mostrando aquilo que está dentro do nosso escopo ali. Porque qualquer coisa que fuja disso, qualquer pessoa que tenha vai dizer, sim, mas baseado no que tu estás me trazendo nisso? Não é baseado nos dados que tu tens aí, é baseado em alguma outra coisa. Então, vamos deixar isso bem claro, que agora nós vamos parar de falar aqui no que foi colocado aqui, vamos começar a discutir outras coisas que são derivadas daí até, né, que são relacionadas com isso, que são muito interessantes, e, entendeu? É isso, viu, Wanderson? Quer dizer, tu está pedindo para ele dar uma... Eu ando trabalhando no sentido assim, que ele entenda que uma coisa é o exercício profissional dele, o relacionamento no ambiente de trabalho, as questões que envolve isso, a política, tudo mais e tal, e se concentrar no que vem daqui, o que eu tiro daqui, não é? Eu estou pegando estudos que foram feitos, o que esses estudos trazem, e o que eu posso dizer disso que está ali, né? Diria que até nas conclusões, aí é um espaço onde eu poderia, digamos assim, trazer alguma coisa a mais, dizer, olha, isso que está assim, eu penso que isso, né, poderia ser diferente, eu penso que isso poderia ir mais assim, eu sugiro que se faça isso, eu vejo que isso aqui está muito limitado, eu vejo na minha prática que isso que esses caras fizeram aqui não tem nada a ver, quer dizer, tudo isso ainda poderia ser feito numa conclusão. Mas antes eu tenho que apresentar aqueles dados e eu tenho que discutir as coisas dentro daquilo que está, né, que tá ali. Eu acho que o grande lance da revisão sistemática é conseguir descobrir ali, né, e isso vem muito, eu acho que isso vem muito assim, de uma habilidade de análise de conteúdo. Né? Você saca uma análise de conteúdo, né, lá dentro de uma pesquisa mais qualitativa. Sujeitos falam e tal, eu tenho sujeitos lá com entrevistas que me deram, gravei as entrevistas, depois eu vou ouvir, e aí eu identifico no conteúdo, né, do discurso desses sujeitos alguns temas, alguns eixos, algumas questões importantes, né, que eu vou identificando e que eu vou até, de repente, capturando algumas comunalidades. O sujeito A me falou isso, o B também falou isso e tal, e aí, de repente, eu digo, olha, né, vários desses sujeitos que eu entrevistei, ou 2 ou 3 que eu entrevistei, trouxeram essa questão. Me parece que essa questão é uma questão importante dentro do discurso aqui que está sendo feito, né? Agora, aqui o que eu tenho? Agora, aqui eu tenho artigos, estudos, né? Então, eu tenho que avaliar o que eles tratam e que conclusões eles chegaram sobre aquilo. E será que eu consigo, nesses 30, 40 que eu tenho aqui, eu consigo formar alguns grupos aqui, alguns temas? Eu vejo que tem alguns temas que sejam, né? Eu não preciso esgotar o assunto também. Eu, de repente, vejo, não, eu acho que daqui tem uns 4 ou 5 temas que realmente eles são os mais importantes, os que mais aparecem aqui, não é? Então, eu acho que esse é o grande lance da revisão sistemática, é descobrir isso. Por quê? Porque eu vou passar para o leitor uma nova informação, uma informação elaborada, né? Uma informação que vem dessa reelaboração de coisas que eram feitas de forma isolada, e que eu estou descobrindo que elas têm coisas em comum, que elas tratam daquela questão de uma forma comum, não é? E discutem aquilo também, de repente, de uma forma comum, parecida, ou até divergem sobre aquela questão, né? Mas aí eu tenho isso que, né, que comumente aí é tratado como eixos. Então, eu discuto a questão em torno daqueles eixos. E aí eu estou trazendo para o leitor uma nova informação, né? Quer dizer, o leitor, ao invés de ler aqueles 40 artigos, ele diz, olha, esses 40 artigos aqui, o que eles trazem principalmente é isso, isso e isso. Né? E aí isso me dá uma ideia, para o leitor, não é? De como é que está essa questão, quer dizer, o que existe, né? E dá para uma ideia também para mim, que vou fazer um trabalho, que vou fazer um mestrado, que vou fazer um doutorado, o que eu posso fazer? Agora, o que eu posso fazer? Eu vi tudo que foi feito aí nos últimos 10 anos, digamos, né? E aí, o que eu posso fazer? O que eu vi aqui, inclusive, que
foi feito, não está bem feito, ficou ainda para ser respondido, ou não foi feito, ou não, né? Ou foi feito, mas eu achei que não está, que aquilo não está suficientemente bom, então, de novo, posso propor no meu trabalho, né? Então, veja, a meta-análise, né, ela é uma revisão também, só que ela é uma revisão com estatística. Né? A revisão sistemática ela é uma revisão teórica. Né? Ela não analisa os números das pesquisas. Ela trabalha com números, mas ela é mais descritiva. Tantos disso, tanto por cento daquilo, papapá. A meta-análise ela faz uma nova estatística muito complexas, com as estatísticas com os resultados que já foram gerados nos estudos anteriores. Então é juntar, né? Sei lá, 60 estudos responderam à escala de religiosidade do Wanderson, que apresentou hoje. Então, eu vou pegar esses 60 dados, esses 60 resultados, e vou fazer uma nova estatística disso, para ver o tamanho do efeito, para ver uma porção de coisas, como é que ficou isso, como é que ficou aquilo. E aí eu tenho, de novo, a exemplo da revisão sistemática, 10 anos de uma coisa quantitativa, estatística, que é poderosíssima isso, porque veja o resultado de uma pesquisa e o resultado de 60 pesquisas iguais àquela, né? Ou parecidas, ou similares e tal. Quer dizer, isso é um dado mais, né, que mostra uma tendência, que mostra uma coisa mais forte, né, um dado mais forte da realidade. E a sistemática é a mesma coisa, só que ela é teórica. Né? Bom, está na minha capacidade de trazer os artigos, né? Evidentemente, esse é o primeiro problema que a gente sofre muito aí. Eu estou conseguindo fazer a captura de tudo, né? E nós temos uma coisa meio maluca que nós temos que ter, né? Mas também com um pouco de autocompaixão, que é essa coisa perfeccionista. Se eu não tenho tudo, eu fico, né? Eu fico sempre naquela coisa, dá uma angústia, isso dá uma certa ansiedade, porque eu fico sempre pensando, eu tenho tudo, eu não tenho tudo, e a gente quer fazer o tudo, a gente quer ser Deus, né? É evidente que alguma coisa vai faltar, é impossível ter o tudo, mas eu tenho que ir com essa vontade de ter o tudo, né? Porque senão também eu serei negligente. Eu vou fazer algo que não é porque eu justamente quero dar uma noção para o leitor de que aquilo ali vai ser útil, de que aquilo ali é importante, que eu fiz algo que captura, né, a tendência do negócio. Tá? Então, é isso que é a revisão. Né? Se eu tenho os artigos, bom, agora vai estar a minha habilidade de saber descobrir neles o que eles têm em comum, o que eles têm de diferente, que eixos, que assuntos são esses que eu vou extrair dali, né? Vou espremer isso, eu tenho que ler, tenho que... Né? Quando eu estiver lá com os artigos ali, agora eu vou ter que entrar para dentro deles, né? E aí eles têm coisas comuns e diferentes, né? Tanto nos temas como também na maneira de investigar os temas. Veja, aqui hoje a Aline falou, né? É quantitativo, é isso, é aquilo e tal. Como é a metodologia que usou, né? Nós sabemos muito bem que conforme o método, o produto pode ser alterado, né? Conforme as amostras, o resultado pode ser outro. Então, veja quanta coisa eu tenho que ver ali, né? O fulano descobriu que isso é bom. Tá, mas com que amostra? Era uma amostra de adolescentes. O outro descobriu que isso é ruim. Tá, mas com que amostra? Era uma amostra de senhoras idosas. Bom, mas então quer dizer que isso tem diferença, né? Os artigos têm amostras diferentes, têm metodologias diferentes também de acessar o conhecimento. Eu não posso ser ingênuo com relação a isso. Agora, eu também posso descobrir que, olha, sei lá, 10 artigos exploraram tal assunto, né? E 5 eram qualitativos, e 5 eram quantitativos, e todos chegaram à mesma conclusão. Bom, aí eu vou chegar a uma conclusão e dizer, olha, a tendência está mostrando que, independente da maneira de investigar isso, os resultados são semelhantes. Né? Ou podem não ser. Então, é complexo? Claro, é complexo também. Né? É complexo. E aí vem essa habilidade de conseguir organizar isso, de fazer esse reprocessamento, né? Essa reelaboração,
e ter uma coisa que vai chegar com novidades, porque não é só uma descrição. Se fosse só uma descrição, então era melhor pegar, botar os 40 em fila e dizer, ó, lê um por um aí e tal, e chega às tuas conclusões, né? O valor aqui da revisão sistemática é o que agrega de valor, o que cria de nova informação. Quer dizer, eu agrupo esses caras e o que eu descubro de novo. O que sai ali de novo, o que sai de elaborado. Aquele entrou numa máquina, né, processou, tem um output agora, né, tem um resultado que mostra uma coisa que não se via assim, olhando um ou outro separadamente. Né? É como se fosse um pouco, não querendo abusar também das definições, aí, né, mas é uma gestalt, algo novo ali, né, algo que, quando junta aquelas criaturas ali, se revela uma informação nova. Não é fácil, mas é isso, né? E tem os limites, né? Essa informação nova, ela se revela, mas ela se revela baseada em dados. Não é numa invenção minha, não é num desejo meu de que as coisas estejam ali, né? Isso é importante. Eu acho que nós estamos evoluindo nisso, né? Eu acho que o Luiz está evoluindo nisso, né? Está evoluindo já mais na forma também de fazer essas coisas, né? E eu acho que está na hora de nós todos aqui começarmos a fazer as coisas e mandar para, né, discutirmos aqui, tudo bem e tal, mas mandar, agir, fazer, não é? Fazer, não ficar só no nosso falar aqui, falar, não é? Fazer as coisas e mandar para a realidade, né? No nosso caso aqui, mandar para a realidade é mandar